Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos tratar um pouco de uma esfera que é a religião. A intenção aqui é que você entenda como todas as esferas, como todos esses setores, eles estão interligados. A Bíblia fala na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós devemos dar a razão da esperança que há em nós, com paciência a todas aquelas pessoas que nos pedirem. Mas uma pergunta que eu faço é: qual é a razão da nossa esperança? O que nós sabemos, o que nós entendemos da parte de Deus? O que Deus está fazendo no período, numa data chamada hoje? Quando eu começo a olhar para alguns rastros na história, eu vejo que a igreja ela teve algumas fases, alguns fatores complicadores. Mesmo ali, depois que Jesus sobe, que Jesus deixa os discípulos, eu percebo alguns concílios, mas sempre o Espírito Santo se movendo ao longo da história. Também eu vejo ali os pais da igreja, que tiveram um pouco de dificuldade, mas carregaram a chama de Deus. Vejo também que alguns reformadores, algumas pessoas que Deus trouxe para restabelecer alguns fundamentos antigos que haviam parado, ou pelo menos que estavam entrando ali, sendo esfacelados. Então, em 1517 é promulgada a reforma protestante, para que a igreja venha voltar às bases, de onde nunca deveria ter saído. Sabe, eu analiso e começo a ver também que na Inglaterra teve o grande despertar com Jonathan Edwards, aquele mesmo que pregou um sermão, talvez, na minha limitação humana, eu acredito que está entre os 3 maiores sermões que já foram ministrados e compartilhados na história do cristianismo, fora, evidentemente, o cânon bíblico. E Jonathan Edwards, ele trouxe o que nós chamamos de a razão, o que é um contraponto, com certeza, à questão do iluminismo. Ou seja, o ser humano tem que trabalhar também com a razão depois de convertido. Não só isso, eu percebo que Deus ele trouxe com muita força o movimento dos dons do Espírito Santo, que aconteceram na rua Azusa, um movimento conhecido como Azusa Street, em 1906, onde os dons do Espírito, especialmente o falar em línguas, ele foi reintroduzido no meio do corpo de Cristo. E entre 1960 e 1970, Deus levantou alguns homens no que ficou conhecido como Jesus Movement. Os Estados Unidos estavam entregues a uma onda de promiscuidade, a uma onda de aborto, a uma onda de lascívia. Então Deus levanta algumas pessoas para falar novamente, não só sobre moralidade, mas sobre santidade. Ou seja, se parecer com Cristo, se parecer com Deus. Em 1980, um homem chamado John Wilber, que eu gosto muito dele porque ele tem uma palavra que ele fala: fé se escreve da seguinte maneira: R-I-S-C-O, risco. Ou seja, quando Deus quer mover através de você, é interessante que você arrisque, que você entregue uma palavra, que você ore, que você seja ousado. Ele, junto com Peter Wagner, eles estavam ali envolvidos no que nós chamamos de o movimento, o começo da igreja Vineyard. Até hoje nós temos muito desse modelo, especialmente as pessoas que são do que nós chamamos de área do louvor na igreja, sabem como que é importante, como foi importante esse movimento para nós. Esse Peter Wagner, ele continuou escrevendo e falando e influenciando na década de 90 com um mapeamento espiritual e com uma guerra estratégica, para entender exatamente como o inimigo está atuando, como ele está operando, e também agir e ser uma igreja ativa. Nós percebemos recentemente um movimento que aconteceu em Kentucky, Estados Unidos, e também o Jesus Revolution, onde algumas pessoas ali, aproximadamente 4.500 pessoas se converteram. Ou seja, Deus ele sempre dá um testemunho na história. Particularmente me incomoda um pouco quando fala-se sobre religião, porque hoje nós precisamos falar abertamente, porque a religião ela tem como definição religação. Religar o homem a Deus. Mas de verdade, é isso que acontece? Às vezes não. Eu vejo que alguns teóricos eles captaram alguns defeitos que a religião em si traz, ou até mesmo a falsa religião traz. Karl Marx ele dizia que a religião é o ópio do povo. Ou seja, as pessoas ficam drogadas no meio das suas convicções, no meio das suas crenças. Já para Friedrich Nietzsche, a religião ela servia para dominação. Ou seja, era a elite que dominava.
E ao mesmo tempo que eles dominavam ali, eles tinham uma certa compaixão por pessoas que não valiam nada, por aquelas pessoas que eram as inválidas. Então várias coisas foram sendo faladas ao longo da religião, ao longo do tempo, sobre religião. Mas quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o Evangelho de Jesus, ele não tem nada a ver com meramente algo que vem da terra, não. Mas a religião tem a ver com algo que vem do céu. Nós precisamos novamente de dois movimentos que são feitos, para mim, na minha visão limitada, mas que somente a igreja pode fazer. O primeiro é o fogo do Espírito Santo. O primeiro é o avivamento. O primeiro são os dons do Espírito Santo, não só a mente, mas Deus viabilizando e mudando algum cenário caótico. Quando eu olho para a Europa, eu percebo o mapa de esfriamento espiritual. Quando eu olho para o Brasil, eu percebo que tem algumas igrejas atuantes, mas a sociedade ela sofre muito, ela padece muito com o que nós chamamos, entre aspas, de bancadas. Nós vamos ter as bancadas que poderiam mudar o rumo da nação, mas não mudam, que é a bancada do boi, da bala e especialmente a bancada da Bíblia, que alguns atrelam isso ao movimento evangélico. Se nós somos, como diz o IBGE, aproximadamente 25% da população, por que não há uma mudança? Porque não há um avivamento. Nosso cristianismo muitas vezes ele é templário, ele serve para os finais de semana, para ir à igreja, mas não tem essa transformação vívida para os outros dias. E também não tem uma reforma, ou seja, não tem uma transformação do ponto de vista social. A gente vai para a igreja, paga ali aquilo que temos que pagar, paga ali nossa dívida espiritual e voltamos para casa como se nem tivéssemos ido. Muitos nem lembram o sermão que foi falado. Muitos, quando saem dali, não procuram ler a sua Bíblia. Li um livro, uns tempos atrás, de um ateu britânico. E, sinceramente, ele tem algumas coisas que ele fala que realmente me faz ficar pensando. E uma das frases dele é questionando o nosso cristianismo. Ele fala, olha, falando dos Estados Unidos, mas que também afeta o Brasil, que lá 80% da população nunca leram a Bíblia uma vez sequer na vida. E aí eu paro para pensar, qual é o gasto que nós temos que ter de tempo, o dispêndio, o investimento de energia para ler a Bíblia uma vez no ano? Sabe quanto tempo dá, aproximadamente? 20 minutos. Quer dizer que nós não separamos do nosso dia 20 minutos para ler a palavra, que de alguma maneira vai nos nortear, vai nos levar para perto de Deus. Como então que a gente vai conseguir ter um avivamento, uma reforma? Abacuque, ele fala o seguinte, tenho ouvido, Senhor, as suas palavras, as suas declarações, me sinto alarmado. Então quando ele ouve aquilo que Deus ia fazer, quando ele entende a revelação do Senhor, ele fala o seguinte, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida no momento da ira, lembra da misericórdia. Que Deus possa levar o Brasil, as Américas, a Europa, a um nível de arrependimento, de contrição, porque nós precisamos nessa via, especificamente falando agora da religião, essa esfera, nós precisamos de dois movimentos. O primeiro deles, avivamento, fogo do Espírito Santo, como aconteceu nesses que eu falei para vocês aqui. Ao longo da história, Deus sempre foi tendo um freio para que as coisas não desandassem completamente. Lá atrás, com Jonathan Edwards, um freio ao iluminismo. Na Reforma, um freio à idolatria. Jesus Movement, um freio à revolução sexual. E hoje, o que será que Deus quer fazer através de mim, através de você? Avivamento, avivamento, lágrimas, pedido de perdão pelos nossos pecados, arrependimento, conversões genuínas, e que essas conversões elas venham transformar a sociedade. Eu me lembro de um avivamento que teve no país de Gales. Quando eu comecei a ler, eu fiquei fascinado por aquilo, porque as pessoas que se convertiam ali, eles mudavam completamente as suas vidas. Chegou a tal ponto dos animais eles não conseguirem mais obedecer os seus donos. Por quê? Porque antigamente ímpios, quando eles iam ali dar o comando para os seus animais, eles falavam 2, 3 palavras e um palavrão no meio. E o animal estava condicionado ao palavrão. Então eles tiveram que mudar a forma de tratar os animais, porque mudou a cultura, mudou a sociedade, por causa do mover do fogo do Espírito Santo de Deus. Bares eram fechados, eles passavam na frente dos bares, boates acabavam ali, porque de fato teve uma mudança social. Que Deus nos leve a ter essa mudança. Muitas vezes quando as pessoas falam hoje sobre religião, é uma conotação negativa, sabe por quê? Porque falta poder, falta avivamento e também falta uma reforma. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que possamos estar preparados, que possamos estar posicionados, porque nós somos responsáveis por manter a chama acesa.
como diz uma letra de uma canção recente, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Não vai ser a nossa vez que vai entrar em declínio. Nós vamos sim viver um tempo de avivamento em nome de Jesus e também um tempo de reforma, estando preparados para dar a razão da esperança que há em nós.